Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando ele menciona aqui no versículo 24, observem os corvos, eram essas aves, e corvos cabiam várias delas, dos tipos, mas quando ele fala disso, ele fala de um exemplo que era muito bem entendido na nação de Israel. Israel era uma faixa de poucas dezenas de quilômetros de largura. A oeste tinha o mar Mediterrâneo. E ao leste tinha o deserto. E aquela faixa de terra era uma faixa de migração das aves. Então, naquela faixa de terra, indo de norte ao sul, de sul ao norte, milhões e milhões de aves passavam por ali todos os anos, e o povo de Israel podia observar aquilo. E eles podiam observar os corvos, que estão de passagem. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Se Deus cuida do corvo, quanto mais de você. É o que ele diz no versículo 24, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Além disso, ele dá um exemplo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A maneira como essa tradução coloca, ela já coloca mais com o seu sentido do que exatamente estava escrito. O texto aponta, pode acrescentar um côvado à sua vida. Um côvado é uma medida de aproximadamente 45 centímetros. A pergunta é o seguinte: nós não podemos acrescentar 45 centímetros à nossa altura. Não, o que está se referindo aqui, um côvado é um tempo. É uma figura para um tempo. Quem é que pode prolongar a sua vida? Não adianta você se preocupar. Alguém já disse que 90% das nossas preocupações, elas não se concretizam. Nos preocupamos com tantas coisas, 9 em cada 10 coisas que nos trazem preocupação, elas não se concretizam. É só a imaginação nossa. E fica sofrendo com aquilo que nem vai acontecer. E naquilo que pode acontecer, a sua preocupação não vai mudar nada. Não é isso que vai dar mais vida para você. Não é isso que vai garantir a sua vida. Você não vai acrescentar com preocupação uma hora à sua vida. Vai consumir seu estômago, vai consumir seu sono. Não vai ajudar você. A ansiedade é, antes de mais nada, burra. Porque ela não nos ajuda. Nos corrói, declara a Deus não ter competência para cuidar de mim, e não produz o que a gente poderia querer. Versículo 26. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem os corvos. Versículo 24. Observem os corvos. John Stott, que era um ornitólogo também, ele diz que a ornitologia tem base bíblica, olhando justamente para esse versículo. Observem os corvos. Observem as aves. Elas estão debaixo do cuidado de Deus. Elas não armazenam nada. E Deus cuida delas. Vocês valem mais do que essas aves. Estão preocupados com o quê?
Um segundo exemplo que ele traz é o caso das flores. Veja, versículo 27, ele diz: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aqui nós temos a figura de alguns lírios da região do Israel, do território de Israel. É uma planta belíssima. É uma flor belíssima. E ele destaca o exemplo de um rei que foi dos mais ricos de Israel, que é Salomão. Como rei, normalmente se veste do melhor. E ele diz assim: nem Salomão, que era um rei, que se vestia do melhor, se compara com a beleza de um lírio. Vocês estão preocupados com o que você vai vestir? Olha o que Deus faz com os lírios. Nem Salomão, em todo o seu luxo, conseguiu superar uma flor. Ora, se Deus cuida de uma flor que vale quase nada, comparado com você, com o que você está preocupado? As flores que têm uma passagem tão rápida estão debaixo do cuidado dele. Então percebam, se eu estou ansioso pelo aquilo que eu vou comer, Deus está dizendo, ele cuida dos pássaros. Se eu estou ansioso com aquilo que eu vou vestir, ele está dando um exemplo para nós. Tanto o corvo quanto o lírio estão debaixo do cuidado de Deus. Por mais que eles sejam insignificantes, por mais que eles sejam efêmeros. Então, o que ele está dando para nós? Exemplos da vida natural, para nós tranquilizarmos o nosso coração. Confiança e descanso. Mas as Escrituras não nos dão somente exemplos do mundo natural. As Escrituras também nos dão exemplos de pessoas que expressaram sua confiança e se livraram da sua ansiedade. E esses exemplos são fundamentais para nós. Veja, no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Olha a confiança dessa ovelha. Uma ovelha, por natureza, é um animal estressado. Se você tiver a oportunidade de se aproximar de um aprisco, você vai se espantar com a reação das ovelhas, o medo que elas têm da aproximação de um estranho. Correm para lá e para cá, desesperadas. Mas, diferentemente de uma ovelha no seu estado natural, a ovelha aqui diz o seguinte: eu não vou ter falta de nada. Veja, versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Essa ovelha está dizendo o quê? É Deus quem garante o alimento. Ele vai me permitir, com o cuidado dele, fazer até com que eu esteja ali repousando. Uma ovelha não fica à vontade para beber água numa água corrente, mas ele diz, Deus vai providenciar a água tranquila onde eu posso beber. Veja, versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Que vestígio você encontra nesse homem de ansiedade, angústia, medo, preocupação? Nenhum. Então, olhando para o Salmo de número 23, nós percebemos o seguinte: é possível viver livre de ansiedade? É. Aqui está um exemplo. É o próprio Davi, que viveu situações das mais difíceis da vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar no pasto. Eu vou beber em águas tranquilas.
o vale da sombra e da morte, não temo, isso não é motivo para eu me preocupar. Por quê? Porque tu estás comigo.